A graça e a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia e me acompanhe na leitura da Palavra de Deus. O Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 19, versos 28 a 40. Lucas, capítulo 19, versos 28 a 40. Texto onde está registrado um evento muito importante no ministério terreno do Senhor Jesus, conhecido popularmente como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lucas, capítulo 19, versos 28 a 40. Jesus triunfou. Quem crê nisso? E nesse seu triunfo, nessa sua vitória, nesse seu ato de prevalecer no campo de batalha, porque triunfo é isto, é prevalecer, é ter uma vitória importante no campo de batalha, isso é triunfar. Ele conquistou inúmeras bênçãos para o seu povo, bênçãos das quais nós somos todos participantes, porque cremos em seu nome e nos submetemos ao seu senhorio. Amém? Diz assim um texto sagrado, por gentileza, se coloque em pé. Lucas 19, versos 28 a 40, diz assim a palavra do Senhor. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso o jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E, indo, os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes perguntaram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas eles lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ainda em pé, feche teus olhos. Bendito Senhor, Espírito Santo. Glorifica o nome do Senhor Jesus, realizando em nossas vidas esta obra que pertence a Ti, ó Espírito da verdade. Ilumina o nosso entendimento e nos faz aptos para ouvir, à medida em que a Escritura Sagrada é apresentada, a voz de Deus. Sim, nosso Deus, nós suplicamos nessa noite de hoje, dá-nos crescer em graça, em fé, em entendimento, dá-nos crescer, meu Senhor, de tal maneira que nós possamos servir melhor a Ti, e possamos usufruir das bênçãos que o Senhor, em sua bondade, tem dispensado aos nossos corações, através de Jesus, o teu amado Filho. Todo o povo de Deus diga amém, tome seu assento. Pois bem, esse texto, ele descreve como se deu aquilo que popularmente é conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa palavrinha triunfo nos remete à realidade histórica também contemporânea aos dias da igreja primitiva. Essa palavra triunfo, sendo a Bíblia como ela é, a palavra de Deus na linguagem humana, isso é a palavra de Deus, isto é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus comunicada, se valendo daquilo que é próprio da mentalidade, das categorias de pensamento humano, se vale também da cultura da época. E Jesus aqui sendo aclamado, rei,
jubilado, sendo homenageado à medida em que entra em Jerusalém, isso de forma apropriada é reconhecida como um evento daquela época, um triunfo. E o que é um triunfo? É a máxima honraria que se dedicava a um general romano quando este conquistava uma grande vitória. Naquela época, não apenas Israel, mas inúmeras outras nações estavam debaixo do domínio do vasto Império Romano. Império Romano que chegou às extremidades da terra através das conquistas de seus generais. Então, quando um povo era muito bravo e resistente, se mandava para aquela localidade a fim de dominá-la, a fim de conquistá-la, um dos mais poderosos generais. E quando este lograva êxito, quando este triunfava do campo de batalha, lhe era creditada uma honra que era a honra maior da época. Se celebrava então um triunfo. E o que seria isso? Era um desfile militar. O general e os seus soldados entravam em Roma sob o aplauso do povo, sob o júbilo das pessoas, reconhecendo aquele grande feito. Pétalas de rosas eram jogadas no caminho daquelas pessoas para que elas passassem, sendo assim honradas por toda aquela população, reconhecidas pelo seu êxito, pelo seu mérito, pela sua conquista, pelo seu triunfo. E não raramente se ostentava à frente daquele desfile os tesouros granjeados através da pilhagem daquele povo novo que foi conquistado. E também os soldados mais fortes, os nobres, quando não, o próprio rei e a sua rainha eram trazidos, manietados, acorrentados à frente, e eram levados até o Coliseu, quando ali, então, chegando ali, eles eram executados, consumando então aquela maior honraria acreditada a um general romano, que era a celebração de um triunfo. Jesus está entrando em Jerusalém, e ele está entrando em Jerusalém para consumar a obra que o Pai lhe havia outorgado, morrer na cruz. E é lá na cruz que o Senhor Jesus, ele prevalece, vence, triunfa sobre tudo e sobre todos. Então, tendo em vista este grande triunfo que haveria de ser estabelecido através da sua morte na cruz do Calvário, Jesus, antevendo este triunfo, esta grande vitória, ele dá ordem aos 2 dos seus discípulos que vão até determinada aldeia e ali peguem um animal, um jumentinho, que nunca antes havia sido montado por nenhum homem, que este fosse trazido à presença do Senhor Jesus, e Jesus então foi ajudado a montar aquele jumentinho, e agora ele entra em Jerusalém, sob o aplauso, sob o júbilo, sob a honraria de toda aquela gente que extasiada glorificava a Deus, porque eles tinham visto os milagres e os feitos do Senhor Jesus. Aqui se cumpriu a profecia de Zacarias capítulo 4, o Messias, o grande rei, o libertador, o salvador. E veja, não apenas Lucas, mas também Mateus, Marcos e João narram este fato, cada um acrescentando ou suprimindo alguma informação. Não há nenhuma contradição entre um e outro evangelista. O que há é uma complementaridade de ideias. Eu quero aqui me valer não apenas do texto de Lucas, mas também fazer uma harmonização dos demais textos e entender este triunfo do Senhor Jesus sobre todas as coisas. E à medida que Jesus entrava em Jerusalém, montado em um jumentinho, as pessoas clamavam: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. E todos glorificavam a Deus e honravam a Jesus, reconhecendo os seus feitos, a sua obra, o seu triunfo. Isso incomoda as autoridades religiosas de Jerusalém, a ponto delas virem a Jesus de entre a multidão e disserem: mestre, mande que esses se calem. Você não está percebendo o que está acontecendo? O que elas estão fazendo, falando, proclamando estas coisas a respeito de ti? Isso é inconveniente.
Isso não é cabido, isso é descabido, isso é inaceitável, manda que eles se calem. Então Jesus se volta para aqueles homens e dizem: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eles julgavam que aquilo era descabido, inapropriado. Eles entendiam, as autoridades religiosas de Jerusalém, que o silêncio era mais adequado. E aqui está o cerne da mensagem que, da parte de Deus, eu trago à igreja nessa noite de hoje. O nosso Senhor Jesus, o nosso grande Rei, o nosso Salvador, porque Hosana quer dizer, salva-nos, Senhor. E à medida que o povo clamava, Hosana, salva-nos, Senhor, eles também honravam e adoravam a Jesus, publicando a grandeza deste Rei, que humildemente vem montado num jumentinho, mas triunfando sobre tudo e sobre todos. As autoridades religiosas entendem que aquilo é descabido, o silêncio seria algo mais adequado. Eles queriam calar aquelas pessoas que celebravam o triunfo de Jesus, mas Jesus, em alto e bom som, disse a eles: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O triunfo de Jesus será publicado, será proclamado por este ou por aquele. O triunfo de Jesus sobre todas as coisas é uma realidade, e convém que seja a plenos pulmões publicado a todo o povo, língua, nação, tribo, todas as partes da terra, que Jesus Cristo, o grande Rei, triunfou. Amém? Pois bem, o povo publicava estas verdades a respeito de Jesus. Eles não tinham, até aquele momento, o amplo entendimento de quem Jesus era e o que significavam os seus feitos, a sua obra. Nós que estamos aqui, temos a Bíblia, a palavra de Deus na sua completude, sabemos mais a respeito do triunfo de Jesus do que aquelas pessoas. E nós, de igual modo, somos impelidos pelo Senhor, o Espírito Santo, a não nos calarmos. Precisamos abrir a nossa boca e dizer: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor e que é Rei em Israel. O nosso grande Rei triunfou, prevaleceu, venceu sobre tudo e sobre todos. Mas tenha certeza de algo: querem nos calar. Existem pessoas que querem fazer com que as verdades que nós sabemos a respeito de Jesus sejam suprimidas, sejam abafadas, sejam silenciadas. E a mensagem de Deus nesta noite aos nossos corações é: nada pode nos calar, porque Jesus triunfou sobre todas as coisas. Nada pode nos calar, porque o nosso grande Rei e Salvador, de fato e de verdade, em nosso benefício, em nosso favor, subiu na cruz, consumando diante de Deus sacrifício perfeito, e quando Ele bradou do alto da cruz: está consumado, Ele triunfou. Ele triunfou. À medida que Jesus entrava montado naquele jumentinho, as pessoas jubilosas, tomadas de intensa alegria, a plenos pulmões gritavam: o grande Rei prevaleceu, venceu. Ele curou paralíticos, Ele expulsou demônios, Ele anunciou o Evangelho aos pobres. Ele é o nosso Salvador, Ele é o grande Rei. Que todos saibam o que nós já sabemos a respeito deste que vem assentado no jumentinho. As pessoas corriam
E na harmonização desses textos correlatos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos é dada a informação de que pessoas corriam à frente, cortavam ali galhos de palmeiras e estendiam no caminho no qual o Senhor Jesus passava, como querendo dizer: Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. E elas não apenas corriam adiante e faziam o que faziam, elas também gritavam, em alto e bom som: Ele é rei, esse aí é rei, esse aí é digno. Nós não podemos abrir mão deste grande privilégio que pela graça de Deus nos é oferecido. Publicar as verdades que sabemos a respeito do Senhor Jesus, que nada e nem ninguém se atreva a nos silenciar. E que nós não venhamos nos intimidar. E o que é a timidez, num contexto bíblico, neotestamentário, por assim dizer? A timidez é esta falta de ousadia, a intrepidez é esta falta de coragem, de ousar publicar aquilo que cremos a respeito de Jesus. Fale em toda parte o que é que você já compreendeu a respeito da pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele é digno, Ele deve ser adorado, e eu estou nesta posição honrosa, privilegiada de adorador, de publicador dos feitos do Senhor Jesus. E não obstante aquele quer que eu venha me silenciar, eu ainda vou bradar, porque eu não vou ceder a outro a minha vez, porque eu sei que se eu me calar, Deus vai suscitar das pedras quem clame e publique a respeito dos feitos do Senhor Jesus. O nosso orgulho nos silencia e nos faz inertes, paralisados. Não fique parado, corra adiante. Jesus é digno, Jesus é digno. Corra adiante e publique às pessoas: olha, aí vem um grande rei, contemple-o e serás salvo. O que é que nós sabemos a respeito de Jesus? Lendo esse texto, o Espírito de Deus me fez entender que Jesus, Ele é o substituto perfeito, e ao mesmo tempo Jesus é insubstituível. Jesus é o substituto perfeito, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é aquele que assume o nosso lugar na cruz. O meu lugar era a cruz, eu era maldito, os meus pecados me levavam à morte, mas o Senhor Jesus, como sendo Ele quem é, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro substituto, provido por Deus, me tirou da cruz, me tirou da morte e disse: eu morro no teu lugar. E Jesus só é este substituto perfeito, porque Ele converge em si, tanto a natureza divina quanto a natureza humana. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, de tal maneira que quando Jesus declarou perdão de pecados, Ele isto fez como sendo Deus homem. Quando Jesus levantou o paralítico da sua camilha, Ele isto fez sendo quem é Deus homem. E lá no alto da cruz, o Senhor Jesus, Ele realizou diante de Deus um sacrifício vicário e expiatório, sendo Ele quem é o substituto perfeito, porque Ele é Deus homem. O Deus homem assumiu o meu lugar na cruz e morreu em meu lugar, me substituindo. Há duas palavras que são fundamentais na teologia cristã no tocante à crucificação de Jesus, a este ato bendito do sacrifício de Jesus. A primeira palavrinha é: o sacrifício de Jesus é vicário. Vicário quer dizer substitutivo, em substituição. Nós fomos tirados e Cristo foi colocado em nosso lugar. Ele assumiu as minhas misérias, Ele assumiu a minha culpa, Ele assumiu os meus pecados e me deu de graça a sua vida. Jesus é este substituto perfeito. Então, a primeira palavrinha importante da teologia cristã no tocante à morte do Filho de Deus lá na cruz é: a morte de Jesus
foi em meu lugar, em meu benefício, em meu favor. Ele me substituiu. A sua morte é vicária. Mas não apenas vicária, senão também expiatória. A morte de Jesus tem como propósito expiar os meus pecados, me fazer livre da culpa, me fazer livre da justa condenação que sobre mim repousava. Jesus, o substituto perfeito, de forma vicária e expiatória, se entregou a Deus na cruz do Calvário. Jesus é o substituto perfeito. Há um só Deus verdadeiro e o único mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo homem, são as palavras do apóstolo Paulo. Jesus é este substituto perfeito, porque ele converge em si tanto a natureza divina quanto a natureza humana. E isso implica dizer também que Jesus, portanto, ele é insubstituível. Nenhum outro poderia ser mediador entre Deus e os homens, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é insubstituível. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Não há outro caminho para a salvação senão o Senhor Jesus, o Cristo crucificado. Jesus, portanto, é o substituto perfeito. Jesus também é insubstituível. E veja só, Jesus é insubstituível, mas você e eu não. Jesus é insubstituível, mas você e eu não. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Quando nós nos esquivamos desta bênção, desta dádiva da graça, que é crer em Cristo e abrir a boca para publicar o seu triunfo, quando nós nos calamos, quando nós assumimos uma postura de atrofiamento espiritual, e propomos no coração não louvar, não pregar, não frequentar a igreja, não servir ao Senhor com os dons que Ele em sua graça nos tem confiado, Ele das pedras suscita um substituto à altura. Deus nos tem dado um grande privilégio, mas este privilégio implica também em grandes responsabilidades. Se eu não pregar, Deus levanta outro e prega. Se você não cantar, Deus levanta outro, um substituto à altura, e o nome de Deus será louvado. Se você não contribuir, Deus levanta outro, e nada faltará para a igreja. Se você se esquivar de praticar a palavra de Deus e com isso honrar ao Senhor e servir ao reino, Deus não se deixará ficar sem testemunha. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Veja, portanto, valorize a posição que o Senhor te tem dado. Que privilégio, que honra! Conhecer, ter relacionamento e ser alvo das bênçãos de Deus através de seu Filho Jesus. Mas veja também que responsabilidade. A quem muito é dado, muito também é requerido. Você conhece a palavra? Deus irá cobrar a cada um na proporção da medida da graça que foi dada. Lembra-se da palavra dos talentos, da parábola dos talentos? A um ele confia 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e chegado o momento do acerto de contas, e aí? Ah, Senhor, eu granjeei mais tanto, e você, a quem foi confiado apenas 1 talento, eu sabia que o Senhor é severo, que o Senhor colhe onde não plantou, ceifa onde não semeou, então com medo de ti eu peguei aquele meu talento e o enterrei. Servo mau e negligente, você tinha que ter publicado o meu triunfo, você tinha que ter proclamado a minha palavra, eu te confiei um grande privilégio e dele você se esquivou, eu vou tirar de você esse talento. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus,
O grande rei triunfou e todos nós somos sabedores disso. Estamos numa posição privilegiada, somos arautos do rei. O arauto é aquele mensageiro que, antes da entrada do rei, entra na cidade e toca a trombeta, como querendo dizer que todos estejam alertas, porque aí vem o rei. A igreja deve tocar a trombeta, a igreja deve alertar a todos: o grande rei que triunfou na cruz, de fato morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus, um dia voltará. Um dia o grande rei triunfantemente voltará. Estejamos todos atentos, estejamos todos de sobreaviso, estejamos todos em alerta. Jesus é insubstituível, mas você e eu não. Ele foi o único que pôde substituir você e eu na cruz, mas se você e eu nos calarmos, Deus é poderoso para levantar um substituto à altura. É que a gente vive hoje numa época tão complicadinha, em que as pessoas são tão assim, sensíveis, sentimentais, a ponto de alguns dizerem que nós somos o centro do Evangelho. Não somos. O centro do Evangelho é Jesus, e todos nós giramos em torno do Senhor Jesus. O centro do Evangelho é Jesus, o Filho de Deus, o grande Rei, triunfou. Que todos se curvem, que todos se dobrem, que todo joelho se dobre e toda boca proclame e publique que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Sabe de uma coisa? Você e eu não somos tão importantes assim. Não somos tão importantes assim. A igreja é mais importante do que eu, a igreja é mais importante do que você, porque a igreja é a eleita do Senhor, a igreja é a noiva do Cordeiro. Eu, apartado da igreja, sou ovelha desgarrada. Eu, unido à igreja, sou um corpo com o corpo de Cristo. Sou de fato e de verdade legítima esposa de Jesus, porquanto desde o princípio ordenou Deus. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o apóstolo Paulo se vale desta figura da união entre o homem e a mulher, que se fundem, sendo aos olhos de Deus uma só pessoa, uma só carne. O apóstolo Paulo se vale desta figura e diz assim: olha, grande é este mistério, referindo-se, porém, à união entre Cristo e a igreja. Tenhamos esta concepção, essa percepção, esse discernimento de corpo, de unidade, de comunidade da fé. Porque se eu me esquivar das minhas responsabilidades, Deus não se deixará ficar sem testemunha. Se eu me calar, as pedras clamarão. Isso nos faz lembrar também do ministério de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio como um navio quebra-gelo, né? Vem adiante, como que abrindo caminho para aquele que vem lá atrás. A respeito de Jesus, João Batista disse: aquele que vem depois de mim é mais digno e mais poderoso do que eu não sou digno de me inclinar para desatar a correia das suas sandálias. Eu, na verdade, batizo com água, mas no meio de vocês está um que vocês não conhecem. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vem preparar o caminho do Senhor. João Batista vem como uma voz que clama no deserto: estejam todos atentos, aí vem o grande rei. E sabe de uma coisa? Importa que eu diminua e que ele cresça. Essa deve ser a disposição dos nossos corações. Este é o nosso papel, este é o nosso privilégio, fazer com que Cristo cresça, ao passo que nós venhamos nos ocultar, nos diluir no corpo que é a igreja. Jesus triunfou sobre tudo, e por isso nós não podemos nos calar. Abre a sua boca e diga, em todas as partes, em qualquer lugar que você estiver, quer seja a ocasião oportuna ou não,
Abra sua boca e dê testemunho. O que você sabe a respeito de Jesus? Eu sei que ele triunfou. Ele triunfou sobre o quê? Triunfou sobre todas as coisas. Seja mais específico. Jesus triunfou sobre o mundo, sobre a morte e sobre o diabo. Tudo está posto debaixo dos seus pés. Nós não podemos nos calar, porque Cristo triunfou sobre tudo. Em primeiro lugar, as aflições do mundo não podem nos calar, porque Jesus venceu o mundo. João capítulo 16, verso 33, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu triunfei sobre o mundo. As aflições pelas quais passamos neste mundo, por vezes querem nos calar, mas não se cale, mesmo em meio à adversidade, mesmo no meio das provações, mesmo quando as coisas parecem estar de ponta cabeça. Olha, veja, os que creem em Cristo passam por aflições. No mundo vocês vão passar por aflições, mas não se calem, porque eu triunfei sobre o mundo. Quem está enfermo pode ousar dizer: Jesus Cristo cura. Quem está em aperto financeiro pode dizer: o Senhor proverá cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem se vê atacado em sua consciência por um pecado cometido, pode e deve abrir a sua boca e dizer: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo o pecado. Abre a sua boca e publique as verdades que você compreende a respeito do Filho de Deus, que as aflições que você vive no mundo, que as provações, que os problemas pelos quais você ultimamente tem passado, não te silencie. Quem prega, quem canta, quem toca, quem exerce qualquer função ministerial da igreja, sobretudo aqueles que sobem no púlpito e da parte do Senhor ministram diretamente ao coração das pessoas, todo mundo tem uma história semelhante a esta que eu vou contar. Sabe aquele dia que você está assim, sabe que não sei, está aflito, está desgastado? Será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus está comigo? Ó Deus, onde estás? Fica igual o salmista: Senhor, onde estás? O Senhor me ouve? Onde estás, Senhor, quando eu clamo? O salmista tem essas orações assim, né? Deus não se zanga com isso, não, irmãos. Nós nos sentimos ocos, vazios, destituídos de graça. Tenho nada para oferecer e o telefone toca. Hoje é tudo no WhatsApp, né? O WhatsApp aparece lá, plim! Ô, irmão Ricardo, dá para você vir aqui pregar a palavra de Deus? Sim, meu querido, vamos sim pregar a palavra do Senhor. Mas falar o quê? Mas falar o quê? E a gente vai lá e se põe diante do povo de Deus e diz: Deus, fala com o teu povo, e comigo também. E Deus fala. O Cristo triunfante se move, se apresenta, se dá a conhecer, se revela. E a gente percebe: Senhor, Tu estás com o seu povo, e mais, o Senhor está comigo. Deus está contigo. Nunca, jamais se esquive de servir ao Senhor, de ministrar aos santos, de pregar, de cantar, de tocar, por qualquer tipo de problema pelo qual você esteja passando. No mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, disse Jesus: eu triunfei sobre o mundo. Nós servimos, seguimos e estamos debaixo do cuidado daquele que venceu o mundo. Então, de mãos dadas com o Senhor, sabe de uma coisa? Eu vou vencer mais esta aflição do mundo. Que as aflições do mundo não venham te silenciar. Mas em segundo lugar, nós não podemos nos calar, porque Jesus triunfou também sobre a morte. O medo da morte não nos pode calar. Por quê? Porque Jesus já venceu a morte. O povo diz, né? Para tudo se dá jeito, só não tem jeito para morte. Então, a morte é aquela situação limite.
para a qual não tem solução. Olha, enquanto há vida, há esperança, dizem as pessoas, né? Mas, uma vez que a vida se esvai, a esperança vai pelo ralo. Não é assim a fé em Jesus Cristo, porque a morte foi vencida pelo nosso Senhor. Ele ressuscitou, e na cruz, conquistando este acesso à destra de Deus, para agora viver e para fazer intercessão por mim e por você, como sumo sacerdote da nossa confissão. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos ter medo de nada, nem sequer da morte. A morte, conforme ensina o Novo Testamento, é o último e o mais atemorizante de todos os inimigos. Bem pensado, tudo o que nós fazemos é para quê? Para escapar da morte, não é assim? Nós estudamos para quê? Nós trabalhamos para quê? Nós nos portamos com prudência para quê? Em última análise, bem pensada, é sempre para escapar de quê? Da morte. Porque a morte nos assombra. Porque a morte para nós é aquele inimigo inescapável. As pessoas têm medo da morte, mas aqueles que estão aliançados com o Senhor Jesus não podem silenciar, nem mesmo quando estão no vale da sombra da morte. Devem abrir a boca e dizer: Jesus triunfou, inclusive sobre a morte. E sabe de uma coisa? O triunfo, a vitória, o ato de prevalecer sobre a morte me diz respeito. Assim como Jesus ressuscitou, a promessa que repousa sobre a minha vida é: eu também ressuscitarei. Acho que foi João Calvino, importante teólogo da igreja cristã, que no leito de morte, alguém se achegou a ele e na sua conversa ouviu a boca de João Calvino dizer: eu beijo a espada que me fere. E isso antes da sua morte. Ele entendia que Deus é soberano e que nada que acontece com os filhos de Deus acontece por obra do acaso. Não é o diabo que tem nas mãos a autoridade sobre a morte dos santos de Deus. Um crente só morre, só tomba no campo de batalha quando o Senhor o chama para uma promoção. Você se lembra de Jó? Você viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, homem que se desvia do mal? Responde Satanás, será que Jó teme a Deus em vão? Você cercou ele de bênçãos inúmeras, mas toca naquilo que ele tem para você ver se ele não blasfema diante de ti. Os bens de Jó é tirado e Jó retém a sua fidelidade a Deus, e Satanás volta e agora ele diz: olha, pele por pele dará o homem tudo quanto tem pela sua alma, pela sua vida. Aí Deus então autoriza: fere ele, mas poupa-lhe a vida, vai até aqui. E Jó então é acometido daquela enfermidade terrível, e a própria esposa de Jó chega a ele e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, para você não tem mais jeito. E ele então diz: como fala uma louca, assim fala você. Temos recebido o bem de Deus, porque não receberíamos também o mal? Quer saber de uma coisa? Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E eu já misturei todo o texto sagrado, eu sei, mas é por aí, você conhece a história. Mas o que eu quero deixar aos irmãos e às irmãs é o seguinte: o diabo não tem poder sobre a tua vida. Você só vai naquele dia que o Senhor te chama. E o Senhor, sendo Ele quem é, sábio, soberano, poderoso e misericordioso, pode nos chamar da forma que bem lhe aprover aos olhos, que bem lhe parecer aos olhos. A uns Ele vai chamar de velhice, Matusalém. A outros Ele vai chamar enquanto dormem, simplesmente não vai acordar. Assim é gostoso, né? Assim, nem vi. A outros Ele vai chamar de uma forma assim que para nós é um pouco mais atemorizante. Mas mesmo aqueles crentes que morrem na perspectiva humana de forma tão terrível, eles se veem abraçados pelo Senhor do outro lado. E os de cá, em verdade, se entristecem e choram, mas aqueles que estão agora no braço do Senhor dizem: eu queria ter vindo antes. Velório de crente é assim, é sem graça.
Os que têm no coração esta convicção de que Cristo Jesus triunfou sobre a morte, se veem consolados. O meu esposo cria no Senhor e Ele ressuscitará. A minha esposa adormeceu, crendo no Cristo, Filho de Deus vivo. Um dia ela ressuscitará. O meu filho, a minha filha, por mais doloroso que seja, o choro do luto que agora corre sobre os meus, caem, as lágrimas que caem dos meus olhos, eu sei que ele está nos braços do Senhor e um dia ressuscitará. O medo da morte já não mais nos assombra. O medo da morte já não mais nos assombra. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Veja o que diz a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 57. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 57. Aqui o apóstolo falava a respeito da natureza desta ressurreição, desta bênção que repousa sobre a minha vida e sobre a tua vida agora. Antes de morrermos, temos a garantia da ressurreição, né? É bom isso? Antes do problema vir, está aqui a solução. Eu ressuscitei, você crê em mim? Creio, então você também ressuscitará. E esse triunfo do Cristo sobre a morte nos garante a vida eterna. E 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 a 57 diz: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E o que se segue então era um cântico da igreja primitiva. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Deus olhou dos céus para a terra, e não havia um justo sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Se todos pecaram, todos devem morrer. A morte, através do aguilhão, do seu aguilhão, que é o pecado, nos leva inevitavelmente à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Jesus provou a minha morte, e Ele me concedeu a sua vida, e apesar de você e eu, talvez, se Cristo não voltar antes, experimentarmos este gostinho de sombra de morte, será apenas por um momento, porque esta será substituída pelo triunfo da ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou, os que dormem em Cristo também ressuscitarão. O medo da morte não nos pode calar. Jesus triunfou sobre a morte. É meio pesado, não, mas é coisa de crente, né? Amém? Em terceiro e último lugar, o diabo não nos pode calar, porque Jesus triunfou sobre o inferno. Colossenses capítulo 2, verso 15, texto tão conhecido por todos, diz assim, o apóstolo Paulo: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, triunfando sobre eles na cruz. Ah, se nós tivéssemos um vislumbre do que aconteceu no mundo invisível, quando o Cristo, Filho de Deus vivo, bradou dizendo: está consumado. Todos os demônios, os piores, principados e potestades, foram destronados, foram destituídos do seu poder, foram literalmente despidos das suas armaduras, de tal maneira que todo o inferno se dobra diante do nome que é sobre todo nome, de tal maneira que você e eu, que estamos unidos a Jesus, podemos ousar a dizer: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, saia e não volte mais.
Jesus triunfou sobre o diabo, sobre o inferno, então nós não podemos nos calar. Não importa quais e quantos sejam os dados inflamados do maligno que estão sendo atirados contra você e contra o seu lar, embraçando o escudo da fé, você pode apagar a todos estes dardos. Você tem que ousar publicar o que Cristo fez em sua vida. Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui quem manda é o teu Pai, é o teu Deus. Aqui os demônios não atuam. Não atuam. Nós não temos parte com o inferno, com as superstições do mundo. Nós não temos nenhuma brecha na vida que dê, esta palavra também é gasta, mas é legalidade à ação do diabo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É impossível amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoa. Sabe de uma coisa então? Eu vou dizer como diz o salmista Davi: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Às vezes os crentes, por não conhecer o triunfo do Cristo lá na cruz, porque não entendem o significado da morte do Filho de Deus lá na cruz do Calvário, temem e andam assombrados pelo azar, pela praga, pelo patuá, pela macumba, pelo sei lá o que, andam assombrados. Eu tenho medo, e sexta-feira 13 o gato preto passou na minha frente, e tem uma escadaria, você quer saber, não vou passar por baixo não, porque isso aí é azar, e quebrou o espelho, 7 anos de azar. Irmãos, irmãs, a nossa mente precisa ser renovada. A nossa mente precisa estar sintonizada com o céu, com o alto. Nós não somos o povo da superstição, nós somos o povo da fé. E os que são da fé leem a Bíblia, creem na Bíblia, praticam a Bíblia, e vem o poder de Deus se manifestar. Balaão foi pago para do alto do monte amaldiçoar o povo de Deus. Mas quando ele abre a sua boca para amaldiçoar, Deus coloca na sua boca a bênção, e ele se volta então àquele que alugou o seu serviço e diz: é impossível amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoa. Não tenha medo dos demônios, Jesus triunfou sobre eles. Jesus triunfou sobre eles. Não se cale, Jesus triunfou sobre tudo. Ele triunfou sobre o mundo, Ele triunfou sobre a morte, Ele triunfou sobre o inferno. Levante uma das suas mãos, diga Hosana, diga Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor, e que é rei em Israel. Você vai vencer essa aflição, você vai vencer esse medo, esse pavor da morte. Você vai vencer a toda astuta cilada do diabo, porque Deus é contigo. Jesus é contigo. Ele disse para você: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nós andamos na companhia daquele que triunfou. Ele em sua graça nos fará triunfar também. Enquanto o grupo de louvor vem aqui à frente, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Nós já estamos encerrando o nosso culto nesta noite de hoje. Coloque as mãos no seu coração. Coloque as mãos no seu coração, que esta palavra, pela ação graciosa do Espírito Santo de Deus, faça o seu coração pulsar em fé, e te faça ouvir a voz de Deus: eu triunfei e vou te levar à vitória. Então, se você entrou aqui neste lugar cabisbaixo, se você entrou neste lugar desanimado, você entrou como que derrotado, em nome de Jesus, abra o seu coração, ouça o que Deus diz e saia daqui de cabeça erguida, porque Deus é contigo no campo de batalha. Jesus já conquistou em nosso benefício, em nosso favor, uma grande vitória, um grande triunfo. Então não se cale, Deus é comigo, eu vou vencer.
Deus está comigo, eu vou vencer. Jesus venceu a tudo que me oprimia, então eu não vou me calar. Eu não vou me calar, aleluia. Vamos direto no coro? Jesus, aleluia. O Rei da glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Vitória sobre as aflições, vitória sobre a morte, vitória sobre o inferno. O Cristo, Filho do Deus vivo, triunfou, e os que estão unidos a Ele também vencerão. Aleluia. Com os olhos fechados ainda. Se há alguma pessoa enferma neste lugar, não sendo inconveniente, no lugar onde você está, coloque a sua mão em cima da sua enfermidade. Coloque as mãos em cima da sua enfermidade. Feche teus olhos. Jesus, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Lá na cruz o Senhor também venceu a estas enfermidades. Em nome de Jesus, portanto, eu declaro o triunfo do Cristo sobre esta enfermidade. E ordeno, abandona este corpo, abandona este lar, abandona esta família. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós declaramos cura, libertação, o poder de Deus manifestado, de tal maneira que nenhum espírito de enfermidade prevalece. A mão do Senhor é contra ti, espírito imundo, e eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia e não volte mais. Deus bendito, Deus santo, eu clamo também, age de forma poderosa, de maneira a estabelecer uma condição de vitória financeira sobre este chefe de família que se encontra desempregado, sobre este meu irmão e minha irmã que tanto necessita e clama por uma provisão do alto. Eu te peço, meu Deus, faz algo poderoso, algo marcante, faz algo, meu Senhor, extraordinário ao longo desta semana, e que este meu irmão e minha irmã possa dar testemunho para louvor e glória do teu santo nome, testificando que tu és, Jesus, aquele que a cada dia nos provê o pão cotidiano. Nós declaramos a sua bênção sobre este casamento que está enfraquecido, que está em ruínas, tantas discussões, tanto desentendimento, tantos dissabores. Nós te pedimos, renova, restaura. Jesus, o Senhor presente daquele casamento celebrado em Caná na Galileia, realizou um extraordinário milagre. O Senhor transformou a
a água em vinho. E eu te peço, transforma este esposo, transforma esta esposa, transforma este casamento. Jesus, Senhor, faz o teu povo triunfar, vencer, para louvor e glória do teu precioso nome. Todos levantem as mãos. Todos levantem as suas mãos. Feche teus olhos e em fé pensa naquele que é a sua maior preocupação agora, aquilo que tem trazido ao seu coração tristeza. Coloca isso nas mãos de Jesus. Fala: Jesus, o Senhor já venceu tudo, vence essa por mim, vence essa dificuldade por mim, faz o que eu não tenho conseguido fazer, triunfa, prevalece no campo de batalha. Eu clamo: Hosana, vem, salva-me, Senhor, ajuda-me, socorre-me. Tu és o meu grande rei, Tu és o meu Senhor, Tu és aquele que veio da parte do Senhor para na cruz fazer tudo em meu benefício e em meu favor, e eu me aproprio, meu Senhor, da Tua bênção, eu me aproprio da vitória, eu me aproprio, meu Senhor e meu Deus, da Tua graça que emana do Teu sacrifício consumado na cruz. Dê um forte aplauso ao Senhor nosso Deus. Levante as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus atuem poderosamente na sua vida, hoje e sempre. Vai na bênção do Senhor e de Jesus.